A paz do Senhor, povo de Deus. Sou o pastor Djalma Alves, da igreja Monte Sião, ali do Quarentenário, em São Vicente, estado de São Paulo. Estou aqui mais uma vez junto com vocês para aprender um pouco da palavra do Senhor. Nesses últimos dias, a palavra de Deus é muito bem-vinda, porque precisamos estar firme na palavra de Deus para passar por todas as dificuldades que a vida assim apresentar para nós. Amém? E eu queria logo pedir para que vocês compartilhassem, compartilhassem esse vídeo. Amém? Deixasse seu like, porque através de você compartilhar, outras pessoas irão ter acesso, tá certo? E vão ser edificadas através da palavra do Senhor. Nós vamos aprender hoje acerca da volta de Cristo. 10 perguntas, dúvidas que muitas pessoas têm acerca desse grande dia. E é acerca desse assunto, da volta do retorno de Cristo para buscar a sua igreja, que nós vamos esclarecer. Amém? Vamos lá, eu queria logo pedir para que vocês pegassem a sua Bíblia, um papel, caneta, para estar marcando os versículos que serão citados, as perguntas que vão ser feitas, para que assim depois você faça uma análise, Leia os versículos, porque eu vou ler apenas versículos, não vou entrar nos contextos, porque senão vai ficar muito extenso o vídeo, e você depois pega a Bíblia e vai analisar os contextos, amém? Os textos, para que assim todas as dúvidas sejam tiradas, amém? Queria que você pegasse a sua Bíblia e já abrisse no Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler o verso 1, 2 e 3. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui há uma das maiores, se não dizer a maior promessa de Deus para a igreja. A volta de Cristo para assim levar a sua igreja para o céu. E Jesus aqui havia já ressuscitado, estava prestes a subir ao céu, e ali ele fala para os seus discípulos, confortando, eu creio, que os corações dos discípulos, que ali iria ficar agora pregando o Evangelho, em determinados lugares, e Jesus não se fazia mais presente ali em corpo, mas sim em espírito, através do Espírito Santo, e os discípulos estavam meio sem entender. E Jesus ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E Jesus promete voltar outra vez e levar a sua igreja, para que onde ele estiver, nós estejamos ali junto com ele. Amém? E acerca desse acontecimento, como será, em que dia, que hora, quem vai ver, quem vai presenciar, há muitas perguntas. E eu separei aqui 10 perguntinhas, com 10 respostas em cima da palavra de Deus. 10 perguntas com 10 respostas que nós vamos entender, tirar algumas dúvidas acerca desse grande acontecimento através da palavra de Deus. Amém? Assim como eu falei no início, compartilhe esse vídeo, compartilhe, deixe seu like. Isso é muito importante para que pessoas
venham ser alcançadas e dúvidas venham ser esclarecidas através da palavra do Senhor. Amém? A primeira pergunta que eu aqui quero citar é essa: como voltará Jesus? Como ele voltará? De que forma? Queria que você abrisse comigo no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Quero que vocês acompanhem comigo, vá marcando. A primeira pergunta é: como voltará Jesus? Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 27, diz assim: e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. É assim que Jesus voltará, sobre as nuvens, com poder e grande glória. Aleluia! É assim que eu e você vai presenciar a forma que Jesus vai voltar. Como ele voltará? Voltará em uma nuvem com poder e grande glória. Aleluia! Primeira pergunta. Segunda pergunta: como o verão? Ou seja, quantos o verão? Quantas pessoas vão ver esse grande acontecimento? Apocalipse, capítulo 1, verso 7, tem a pergunta para nós. Capítulo 1, verso 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até os que mesmo transpassaram. Ou seja, todo olho verá. Quem vai ver? Todo olho verá. Até mesmo o que transpassaram, ou seja, aqueles que morreram, aquele seu ente querido que se foi, que faleceu há muitos anos, aquele irmão da igreja, aquele seu vizinho, todo olho verá. Até mesmo que já morreram vão presenciar esse grande acontecimento. Aleluia. Terceira pergunta: o que veremos? O que é que a gente vai ver? O que é que a gente vai ouvir quando Jesus voltar? Leia comigo 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, capítulo 4. Acompanhe comigo, capítulo 4, verso 16 e 17, que diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, ou seja, um grande barulho nós vamos ouvir do céu, e com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós vamos ouvir um grande alarido, um grande estrondo, e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, nós vamos presenciar Jesus voltando. Amém? A quarta pergunta: quão visível será a sua vinda? De que forma será para ser tão visível que todo olho vai ver, que todos vão presenciar, ninguém vai estar sem participar desse grande acontecimento? Quão visível, com quanta nitidez será esse aparecimento da volta de Cristo, esse acontecimento da volta de Cristo? Vamos abrir lá comigo em Mateus 24, verso 27. Aleluia. 24, verso 27, que diz assim a palavra do Senhor: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Por que é citado aqui um relâmpago? Eu sei que vocês já viram um relâmpago surgindo, e às vezes até quando a gente está olhando para o chão, o relâmpago é tão forte, o claro é tão forte,
que a gente percebe que houve um relâmpago no céu por causa do clarão. Então Jesus cita um relâmpago que todos vê, que todos presenciam, que não tem como a gente não perceber quando o relâmpago raia do céu. Assim será a volta de Jesus. Vai ser de uma forma que ninguém vai ficar sem perceber e sem presenciar. Amém? A sexta pergunta, não, a quinta pergunta, perdão, diz assim: quem sabe a hora exata da sua vinda? Quem sabe a hora, o momento exato? Quem é que sabe? Vamos ver no próprio livro de Mateus, capítulo 24, o verso 36. Verso 36 do capítulo 24, diz assim: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o próprio Filho, mas unicamente o Pai. Ou seja, nem os anjos que estão no céu, nem o próprio Jesus Cristo sabe a hora exata. Só Deus sabe o momento exato que irá enviar o seu Filho Jesus para buscar a sua amada igreja. Por isso precisamos estar atentos, ligados, fazendo a obra do Senhor com amor, com vigor, vigilante, obedecendo, perdoando, amando, porque o momento que Jesus vai vir, meu amado, a gente não sabe. Por isso temos que estar preparado. Amém? A sexta pergunta: em meio à espera por Cristo, por esse grande acontecimento, o que Ele nos manda fazer? O que é que Jesus nos manda praticar enquanto Ele não volta? Vamos ver? Abra sua Bíblia em Mateus, próprio Mateus 24, o verso 42. Mateus 24, 42. Sabe o que é que Jesus manda eu e você fazer enquanto Ele não volta? Vigiai, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Ou seja, Jesus manda a gente vigiar. Vigiar como, pastor? Esmurrando a sua carne, perdoando, obedecendo, ajudando o seu pastor na igreja. Quantas das vezes seu pastor tem pedido para você fazer as coisas na igreja e muitas das vezes você não quer fazer, acha que está fazendo muita coisa? Vigiai, faça a obra com amor, com prazer, porque não é para o pastor que lhe pediu, mas é para a glória de Deus. A obra é de Deus. Por isso temos que estar vigiando. É nas pequenas coisas que muitas das vezes a gente se perde. Por isso, meu amado irmão em Cristo, faça a obra com prazer. Perdoe quem você precisa perdoar. Ame a todos, ame o seu próximo, para que no grande dia Jesus diga: vinde, vinde bendito do meu Pai. Amém? Sétima pergunta: como nos preveniu Jesus para não sermos surpreendidos por esse grande acontecimento? Como Jesus nos preveniu para a gente não ser pego de surpresa? Ah, se eu soubesse, ah, se eu tinha feito assim, ah, se eu soubesse que seria hoje, eu tinha feito diferente. Mas Jesus nos preveniu. Aonde, pastor? Na Bíblia. Vamos ler? Lucas, capítulo 21. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia. Lucas, capítulo 21. Verso 34, do 34 ao 36. Como nos preveniu Jesus para não sermos pegos de surpresa, surpreendidos nesse grande dia, no dia da sua volta? Vamos ver? Olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria ou de embriaguez
e dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele grande dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havido por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Ou seja, Jesus aqui ele nos alerta para a gente ter prudência com os cuidados dessa vida. A gente se entrega demais com as nossas vontades aqui na terra, com os nossos desejos materiais, financeiramente. As pessoas trocam a obra por dinheiro. As pessoas, na busca por emprego, para ganhar mais dinheiro, acaba deixando de cultuar, deixando de adorar o Senhor, mas se entrega de uma forma pelos seus desejos materiais, que esquece de Deus, esquece de entregar as primícias, os dízimos, as ofertas, se entrega demais aos desejos terrenos. E quando fala aqui de embriaguez, é o pecado da prostituição, das vontades da carne. Assim como Paulo esmurrava a sua carne, Jesus espera que eu e você guerreie todo dia contra essa força que se chama carne, que guerreia contra nós. Por isso, meus amados irmãos, esteja vigilante, suportando todas as oferendas malignas para desviar o teu foco de Cristo. Aleluia. Fica atento, amada igreja. Jesus nos preveniu. Olha aqui, olha. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se encha de glutonaria e de embriaguez e de todos os cuidados dessa vida, e que aquele grande dia não venha, e que venha sobre vós de improviso aquele dia. Ou seja, Jesus está dizendo, e que na hora você queira dar um jeitinho, você não pense que na hora você vai dar jeito, eu vou fazer diferente. Não, você teve todo o tempo para fazer diferente, para fugir do pecado, para resistir ao pecado, para fazer a obra, para obedecer ao seu pastor, para obedecer a Deus, para fazer a obra com amor. Você está tendo todo o tempo. Então não vai ser naquele grande dia, naquela hora que você vai mudar. A hora de mudar é agora, aleluia. Glória a Deus. 8ª pergunta. Enquanto esperamos Jesus, como devemos viver a nossa vida? Ou seja, enquanto eu estou aqui, Jesus ainda não vem, como eu devo viver e me comportar? Abra sua Bíblia em Mateus 25, verso 1. 25, verso 1. Vá anotando e depois você mesmo faça uma análise mais microscópica na Bíblia, para que assim os contextos vá falando ao seu coração e lhe dê um maior entendimento através da palavra do Senhor. Amém? Mateus 25, verso 1, que diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e cinco eram loucas. Jesus aqui falando em uma parábola acerca do reino de Deus, ou seja, desse grande dia. E Jesus dá como exemplo um noivo que iria de encontro à sua noiva. E Jesus cita um objeto interessante, as lâmpadas. Em algumas leituras tem as lamparinas. Por quê? Porque Jesus cita esse objeto naquela época porque era algo muito comum. Era uma tradição.
quando o noivo iria se encontrar com a noiva era por obrigação, porque era escuro naquela época. A noiva iria com a sua lamparina para quando o noivo chegar, avistar ela de longe e assim encontrar com a sua noiva. Buscar a sua noiva. E Jesus cita que tinha 5 que estava preparada, a lamparina precisava ter azeite para estar acesa. Na hora que o noivo chegasse, para lhe avistar de longe, o noivo vinha e avistava de longe a noiva com a lamparina. E Jesus cita que tinha 5 prudentes que tinham azeite na lamparina, e Jesus cita 5 que eram loucas, imprudentes, que deixou o seu azeite acabar. O que é que nós encontramos aqui? Que Jesus quer que nós viva a nossa vida até a sua vinda, que a gente viva prudentemente, atento, nos enchendo da palavra de Deus, buscando a Ele, nos enchendo de azeite, nos enchendo da unção do Espírito Santo, para que venhamos resistir de pé até a volta de Cristo, para que assim nós não venhamos ser pegos de surpresa, como as loucas que não tinham azeite nas lamparinas foram pegas. E o texto fala que quando elas voltaram, elas saíram querendo dar um jeitinho, querendo arrumar emprestado, querendo pegar, querendo comprar, querendo dar um jeitinho em cima da hora, porque ouviram que o noivo estava chegando. E muitas pessoas vão ser pegas assim, de surpresa, em cima da hora vão querer dar um jeitinho. Não, o jeitinho é agora. É o jeitinho que você tem que fazer buscando a palavra. Dê um jeitinho de buscar a palavra. Dê um jeitinho de buscar a Cristo agora, para ser transformado, ser cheio do Espírito Santo. E assim, quando Jesus voltar, você está prudentemente. E as loucas, quando voltaram querendo dar o jeitinho, as portas já estavam fechadas e o noivo já tinha ido com as suas noivas. Vamos viver prudentemente, é assim que Jesus quer que a gente viva, prudentemente. Aleluia. Nona pergunta: por que Jesus regressará? Essa é a nona pergunta, né? Eu sei que muitas das vezes se perguntam, mas por que? Jesus está lá, está reinando com o Pai, a Bíblia diz que Jesus está à destra do Pai, à direita do Pai, reinando, glorificado. Jesus está... Por que Jesus voltaria? A Bíblia tem resposta para a gente. Abra sua Bíblia em Hebreus. Em Hebreus, capítulo 9, eu quero ler com você o verso 28. Diz assim a palavra do Senhor: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que esperam para a salvação. Jesus veio a primeira vez, meu amado, como homem, foi humilhado, foi chicoteado, foi cuspido, foi machucado, foi moído, foi pregado em uma cruz, morreu pelos nossos pecados. Jesus veio aqui rasgar uma cédula, uma dívida que era minha e sua. Viveu humildemente, sendo humilhado, sendo massacrado, para pagar uma conta que era minha e sua, meu amado. Mas a Bíblia nos prova e nos mostra que Jesus voltará. E essa segunda volta dele tem um motivo. Parte B do verso 28 de Hebreus 9 diz assim: aparecerá a segunda vez sem pecado
aos que esperam para a salvação. O que é que Jesus vem fazer? Está aqui. Ele vai aparecer a segunda vez, cheio de poder, glorificado, para buscar os que esperam para a salvação. Quem espera para ir ao céu? Quem espera por esse grande dia? Jesus voltará a segunda vez para buscar aqueles que estão esperando esse grande dia. Buscar a mim, buscar a você, buscar a igreja. Este é o grande motivo da segunda vinda de Jesus, da volta de Cristo, do retorno de Cristo. É para buscar a igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Esse grande dia está próximo, meu amado. Esse grande dia está próximo. E eu e você temos que estar atento. Aleluia. Amém, povo de Deus. Já vou encerrar. Agora é a última pergunta. A 10ª pergunta. Que diz assim: na segunda vinda de Cristo, finalmente teremos a completa realidade da nossa salvação? Ou seja, a confirmação da nossa salvação será completa, concretizada, finalizada na volta de Cristo? Vamos ler lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 7 e 8, que diz assim a palavra do Senhor: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 8: o qual vos confirmará também até ao fim, para que serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter a grande confirmação. Ou seja, o selo, o galardão que nos vai ser entregue quando Jesus nos olhar nos nossos olhos e dizer: vinde, bendito do meu Pai. Então, o grande dia será a grande confirmação. No dia da volta de Cristo, nós vamos receber nosso galardão por tudo que nós estamos fazendo, que iremos fazer, glorificando, exaltando o nome do Senhor, cultuando, perdoando, amando o nosso próximo, orando, nos envolvendo na obra, ajudando o seu pastor, obedecendo o seu pastor. Ou será que muitas das vezes, quando o seu pastor pede para você fazer algo, você não quer fazer ou faz de mau gosto? Temos que mudar o nosso conceito. Temos que fazer diferente. Temos que ser irrepreensíveis, para que no grande dia nós venhamos receber o nosso galardão, que será a confirmação da nossa salvação. Então eu já quero ficar por aqui. Espero que, através da palavra do Senhor, algumas dúvidas acerca da volta de Cristo tenham sido esclarecidas. Peço novamente que você compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos. Amém? E que no próximo vídeo, eu e você nos encontraremos novamente para juntos aprendermos da palavra do Senhor. Fique com Deus e Deus abençoe a você, a sua amada igreja, seu pastor, a sua família, a sua casa, seu trabalho, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.